Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso brincar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Boa noite aos irmãos. Um adorador por excelência. Quem quer ser também um adorador por excelência? Levanta a mão. O que é ser um adorador por excelência? Eu estou me assistindo nos vídeos do que estão indo para o YouTube e eu sempre faço uma pergunta, né? Já parou para pensar? É um jeito que eu tenho de começar a conversa. Mas já parou para pensar o que é o adorador por excelência? O que é a adoração em excelência? O que é o mínimo que Deus requisita de nós? E às vezes as pessoas, a natureza humana não percebe que, na verdade, isso é uma resposta muito fácil. Nós vamos ver daqui a pouco o motivo da adoração em excelência, ser um excelente adorador. O que faz um adorador por excelência é aquele adorador que adora a pessoa de Cristo. A pessoa que tem no centro do seu culto, aquele culto que eu sempre falo, o culto congregacional aqui, nós estamos reunidos no domingo, o culto de joelho no chão, orando e falando com Deus e agradecendo a Deus por Cristo, pelo sacrifício. Mas o centro é um só, é o Cristo, o Messias,
aquele que foi enviado por Deus para a nossa salvação. E o que Deus pede, nós que somos pertencentes à igreja, é essa adoração a Cristo, cristocêntrico. Cristo é o centro. O culto antropocêntrico de nada adianta. É uma idolatria a si mesmo. O culto que você frequenta para você ouvir que é bom, para você ouvir que é o melhor que Deus tem, para você ouvir que o teu pecado, deixe de lado, o teu pecado, você é pecador, faz parte da tua natureza, não tem como você fugir disso. Você foi salvo somente pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu fui salvo somente pela graça e pela misericórdia de Deus. E é por isso que o meu louvor e o seu louvor, o nosso louvor, tem que ser na pessoa de Cristo, centrado na pessoa de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos que podemos estar aqui na Tua igreja, prestando culto a Deus Pai e colocando no centro da nossa vida, do nosso culto, Cristo Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos redime e nos salva e nos liberta de todo pecado, Senhor. Não porque mereçamos, mas porque o Senhor assim quis. E agradecemos por isso e rendemos louvor a Ti por causa disso. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Está relatado lá nos Evangelhos um exemplo de um louvor cristocêntrico, um louvor baseado na pessoa de Cristo, que foi entoado como um louvor na passagem que é conhecida como Cântico de Maria. E nós temos essa música e vamos cantar também. Vamos fazer desse exemplo também a nossa confissão. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo,
Vamos orar novamente ao Senhor. Vou pedir para Miriam orar hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Deus, muito obrigado por nos reunir, estarmos aqui irmãos, Deus, para louvar o teu nome, agradecer, aprender a tua palavra, Deus, e estarmos firmes para mais uma semana, onde temos que trabalhar, lutar, estudar, ser o sal, Deus, ser a diferença onde quer que estejamos.
ser conosco, ser com todos os irmãos, aqueles que também não estão por motivo justo, ó Deus, ser com eles. E perdoa as minhas faltas e meus erros, ó Deus, e traz-me, ó Deus, para perto de Ti todos os dias. Esse eu te peço e agradeço em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, novamente lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Um pequeno apanhado histórico, que o livro de Hebreus ele foi escrito, não se tem uma certeza absoluta de quem foi o escritor, mas alguns atribuem a Paulo, alguns atribuem aos companheiros de Paulo, por vezes Apolo, por vezes alguns dos colegas dos apóstolos ali. Mas esse livro ele foi escrito com uma intenção. Esse grupo aqui de hebreus, que são israelitas, são judeus, são do povo de Israel, estes hebreus eles foram convertidos à fé em Cristo. Eles já sabiam que Cristo havia morrido para livrar eles do pecado, que Jesus era o próprio Deus. Ele sabia que Jesus era superior aos anjos, aos profetas. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Esses hebreus que receberam essa carta aqui, eles tinham noção disso. Acontecia que esses hebreus estavam sendo tentados a voltarem para as velhas práticas do judaísmo, para as práticas da antiga aliança, para as práticas religiosas. Então o escritor aqui, ele tem livros e mais capítulos e mais capítulos escrevendo sobre a superioridade de Cristo. Então, se você quiser fazer uma anotaçãozinha na sua Bíblia, grifar ali, colocar um post-it aqui, igual eu coloquei, o tema central do livro de Hebreus é a superioridade suprema. Superioridade suprema, pode estar sendo redundante. A superioridade de Cristo. O argumento do escritor aos Hebreus é que Cristo é superior. E vamos ler ao que ele é superior. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Aqui ele vai descrever a pessoa de Cristo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo é aquele que foi mandado para nós como revelação suprema. A nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Cristo, ele é uma revelação. Lembra, o pessoal aqui, os adolescentes, participaram daquele curso para o batismo. Vocês lembram das revelações de Cristo? Das revelações de Deus, das maneiras que Deus se revelou ao homem? Lembra de uma? Pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, certo? Outra? A Bíblia, Escritura de Deus. Você pode dizer que o que você está lendo na sua Bíblia é a expressa palavra de Deus. Outra,
o envio do Espírito Santo, a pessoa de Cristo é uma das revelações. E o que Hebreus está falando, o que o livro de Hebreus fala, é que Cristo é maior que todas essas revelações. Ela é a revelação definitiva e suprema. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, quer agradar a Deus? Coloque Cristo no centro do seu culto. Esse é o tema da abertura de hoje. Vamos ali para o versículo 4. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é superior aos anjos. Já é a segunda aqui, né? Cristo é superior às revelações do Antigo Testamento, superior aos anjos. Portanto, se alguém lhe fala em nome de algum anjo, um anjo me revelou que a Bíblia deve ser interpretada de tal e tal forma. A revelação de Cristo é maior do que a revelação desse anjo. A revelação de Cristo, a própria pessoa de Cristo, é uma revelação superior. E é a ela que você deve devotar o seu culto e a sua adoração. E aqui ele tem o argumento, no versículo 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais, hoje tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Cristo é o Filho de Deus. Ele é coeterno com Deus. Ele participou da criação do mundo e ele é coeterno com o Pai. Desde sempre houve Jesus. Desde sempre a pessoa de Cristo estava presente na Trindade. Portanto, ele é Deus. Ele compartilha da mesma natureza de Deus. Vamos pular ali para o capítulo 2, versículo 7. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Isso daqui é uma característica da humanidade de Cristo. Cristo se fez homem. Ele esvaziou-se de si mesmo, da sua própria natureza, para ele ser igual a você, igual a mim, para que ele pudesse participar dos sofrimentos que eu tenho, das angústias que eu tenho, das angústias que os irmãos têm, para que assim, sofrendo e suportando de tudo, ele nos compreendesse de forma completa e dessa forma sofresse junto conosco as nossas dores e as nossas angústias. Isso ele levou consigo para a cruz. Então, Deus, ele é Deus, Cristo é Deus, a pessoa de Jesus Cristo é Deus, e sendo Deus se esvaziou e se fez homem. Se fazendo homem, ele teve o acesso a nós. E por isso, ele tornou-se sumo sacerdote da nossa fé, apóstolo também. Vamos ler isso daqui melhor no capítulo 3. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, a nossa fé. Considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Cristo, sendo a pessoa central do culto, o que fugir de Cristo, o que sair do ensino de Cristo, rejeite, tire do seu culto.
Tire, simplesmente é isso. Cristo te dá o parâmetro do que você precisa fazer para ter a salvação. Você não tem a salvação por causa do que você faz. Você tem a salvação por causa do que Ele fez. Então, se você quer ficar com alguma coisa, se você quiser se agarrar a alguma convicção, se agarre à pessoa de Cristo. É o que basta. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Aqui uma lembrança de Moisés. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Quais as coisas que haviam de se anunciar na época de Moisés? A pessoa de Cristo. Você percebe que esses versículos aqui que eu estou lendo, eles apontam para uma pessoa? Esse é o exemplo que o escritor de Hebreus tem para nós. O escritor de Hebreus, ele quer que nós nos lembremos, ele queria que esses hebreus se lembrassem que os anjos, os profetas, Moisés, a lei, o Antigo Testamento, tudo isso apontava para uma pessoa. O nome dessa pessoa é Cristo. A pessoa de Cristo é o principal elemento do nosso culto. E tem que ser assim para sempre. E não importa se alguém falou, mas Deus me revelou que isso daqui deve ser lido assim. Rejeite. Mas um anjo me falou que a Bíblia, que na verdade não é bem isso. Rejeite. Porque quem te salvou tem um nome maior do que os anjos, tem a glória maior do que os anjos, ele é coeterno com Deus, ele partilha da mesma substância de Deus, e essa é a pessoa que te salvou, essa é a pessoa que te deu vida em abundância, e que te salvou, e que te conecta com Cristo. Não é a religião, não é a religiosidade que vai te ligar a Cristo, te ligar a Deus, mas é Cristo que te traz da sua condição pecaminosa e traz para a família de Deus, para a família de Cristo. Sendo assim, Cristo tornou-se sacerdote da igreja, o sumo sacerdote da igreja, porque Cristo é o que nos leva até Deus. Não é a lei, não é a palavra de tal apóstolo moderno, não é a palavra de uma nova interpretação da Bíblia, é apenas Cristo que te liga a Deus. Amém? Vamos cantar essa música aqui. Quero seguir-te. Quero seguir-te, quero viver com tu, quero seguir-te, dia após dia, quero seguir-te.
Que o meu coração seja quebrantado, que o meu prazer seja fazer a tua vontade, que o teu amor flua em minha vida, que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te, dia após dia. Que o meu coração seja quebrantado, que o meu prazer seja fazer a tua vontade, que o teu amor flua em minha vida, que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Quero seguir-te, quero seguir-te. Fique com Cristo, declare seu amor a Ele. Declare que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e para sempre, sendo Ele aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. E ore, e fale, e converse com Deus e fale: eu te amo, Deus, porque Tu me salvaste, Tu me livraste, e por causa do Teu amor para conosco, nós temos acesso ao Pai, e esse é o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo, é nos ligar de volta ao Pai. Não conseguimos por nós mesmos. Ele nos dá completo acesso ao coração do Pai. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas com peso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que nada, minha pátria que deixou, mas com pobre exilado, meu amor.
Eu estou gostando desse novo formato agora, viu? De ficar ali, né? Embaixo, poder cantar, adorar, sem me preocupar com a direção, né? Agradeço ao grupo de louvor, agradeço ao Israel. E quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Nós vamos continuar falando sobre o profeta Daniel. E por que nós vamos falar agora sobre o profeta Daniel? Porque nós começamos com Ezequiel. Ezequiel chegou na parte daquelas profecias que falam do final. Então, nós vamos pegar Daniel, que é do mesmo período, e chegar até aquele ponto, para que depois nós consigamos entender todo o contexto histórico em relação às profecias, né, escatológicas. Bom, semana passada tivemos a Páscoa, nós não pregamos, então vamos recordar. No começo do ano falamos de... Está aqui? Opa, deixa eu arrumar ali. Falamos sobre Jonas, depois a identidade do crente com o pastor Lutonda, Nadab e Abiú, características do verdadeiro profeta, responsabilidades do verdadeiro profeta, ludicidade imagética do profeta, a percepção sobrenatural do profeta, características dos falsos profetas, existe maldição hereditária, falamos sobre isso ainda em Ezequiel, né? Depois a síndrome dos pastores egocêntricos, a deificação humana é a origem do orgulho e da vaidade, né? Em Ezequiel ainda. E depois entramos no livro de Daniel, a loucura das doutrinas alimentícias. E a semana retrasada falamos sobre a insônia do rei. O rei Nabucodonosor não conseguia dormir. Por quê? Porque ele teve um sonho. E ele queria que alguém interpretasse o sonho para ele. Só que ele não queria ser enganado. Ele chamou todo mundo do reino lá, os sábios, os caldeus, né? Os astrólogos, e disse assim, ó, vocês vão me dizer o sonho e a interpretação. Então a pessoa tinha que saber até que o rei teria sonhado, né? E o rei disse, se não me disserem, o que vai acontecer? Todos morrerão. E daí o profeta Daniel, quando chegou Arioque lá para matá-lo, o profeta disse, espera um pouquinho. E ele se reuniu com os amigos, fez uma reunião de oração, e o que Deus fez? Deus revelou a Daniel qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. Então hoje nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver o que aconteceu. Vamos ver esse sonho que o profeta teve, ou melhor, que o rei teve, e que o profeta revelou, e o significado desse sonho. Isso vai nos ajudar também a ver como que nós olhamos para as profecias, como é que nós lemos a Bíblia. Nós vamos aprender isso hoje. Então nós vamos ler a primeira parte em Daniel, capítulo 2, versículo 24. Então está projetado aqui, vocês também podem ler nas suas Bíblias. Diz assim, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Ele estava salvando todos aqueles sátrapas, né, os caldeus. Ele estava salvando a vida dos sábios, dos astrólogos, porque ele disse, eu sei a interpretação, porque Deus me disse qual o sonho e qual a sua interpretação. Então Arioque introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei
e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho e a sua interpretação? Foi a pergunta do rei para Daniel. Bom, essa é a nossa introdução, nós então recordamos aquilo que aconteceu, né? Daniel introduzido na presença do rei Nabucodonosor, e o rei perguntou: me diga então o sonho que eu tive e qual a interpretação desse sonho. Esse texto é muito importante, irmãos, porque ele nos leva a compreendermos algo que a igreja precisa saber. Quando eu falo a igreja, é a igreja como um todo. Todos aqueles que se aproximam da Bíblia, todos aqueles que se aproximam das Escrituras, precisam saber a diferença entre o que é uma especulação filosófica e o que é uma revelação. O Israel falou sobre revelação agora há pouco, né? Que a revelação máxima do Senhor é Jesus, né? Mas o que seria uma especulação? Alguém sabe? O que é especular? Por exemplo, se eu vejo o Romildo andando na rua de trás, eu posso não saber o que ele está fazendo ali, mas eu posso o quê? Posso especular. Eu imagino que ele esteja, sei lá, indo vender perfume. Eu imagino que ele esteja indo fazer uma visita. Eu imagino que ele esteja indo na casa de um amigo. Eu imagino que ele esteja indo no mercado. O que eu estou fazendo? Estou especulando, porque eu não sei. Não me foi revelado. Então existe uma diferença, irmãos, que a igreja precisa saber. E quando eu falo igreja, não só essa igreja, mas todas as igrejas, o povo de Deus precisa saber entre o que seja revelação e o que seja especulação. Então, vamos lá para Deuteronômio, daí nós temos um indicativo dessa diferença. Deuteronômio 29, 29, o que diz? Está ali, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então existem as coisas encobertas. E elas pertencem a quem? A Deus. E as coisas reveladas a nós, aos nossos filhos, para sempre. E sabe o grande problema que acontece? É quando a igreja, quando os pastores, quando os líderes, quando os profetas, quando os apóstolos, quando os evangelistas se preocupam mais com as coisas encobertas do que com as coisas reveladas. Existem textos na Bíblia que são assim encobertos, que são mais difíceis? O que os irmãos acham? Ninguém me ajuda? Tem gente que se preocupa mais com aquilo que está encoberto. E daí fazem o quê? Especulações. Mas nós devemos mais nos preocupar com aquilo que está revelado. A palavra revelação significa abrir o véu, abrir as cortinas, mostrar aquilo que é claro na Bíblia, aquilo que está revelado é a parte primária daquilo que deve nos interessar, e não aquilo que está encoberto. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Então hoje nós vamos falar sobre a diferença entre especulação e revelação. Mais um versículo interessante. Um dia Jesus falou assim, né, sobre a volta dele. Falou assim: mas daquele dia e hora, o que ele disse? Ninguém sabe a volta de Jesus, né? Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Os irmãos estão entendendo?
O dia e a hora ninguém sabe. Quando foi que Jesus falou isso? Que ano que foi? Mais ou menos. Mais ou menos lá pelos anos 30, né? Da era cristã. Nós estamos em 2022, né? Então lá no ano 30, Jesus falou, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos, mas unicamente o Pai. E Jesus, sendo Deus, será que ele não deveria saber o dia da volta dele? Mas aprove a ele, para que nenhum maluco começasse a dizer a data, o dia, o horário. Ele disse, olha, eu decidi, nem eu mesmo saber na minha soberania. Eu pedi ao Pai, eu não quero isso na minha mente, o dia da minha volta, para que nenhum maluco marque horário. Porque se eles entenderem que nem eu sei o dia e a data e o horário e o ano, então ninguém deve dizer, porque eu não sei. Jesus está falando. Os anjos não sabem, apenas o Pai sabe. As coisas reveladas são para nós, mas as coisas ocultas, não reveladas, pertencem só a Deus. Mas será que apesar disso alguém já marcou a data da volta de Jesus? Toda hora, né? Existem as seitas escatológicas do século 17 e 18, que era uma atrás da outra, né? Tem um monte, tudo marcando a volta de Jesus, a volta de Jesus. E Jesus tinha falado que nem ele sabia. Mas as pessoas acreditavam que o pastor delas sabia. Que o líder delas sabia. Que o profeta tal sabia. E deviam entender que se o próprio Jesus, que é aquele que voltará, disse que não sabia, é porque não está revelado aos homens. Então aqui é um exemplo de especulação, né? Especulação filosófica não é teologia. E especulação é você fazer continha. Você pega a Bíblia e começa a especular. Aqui está escrito assim, está escrito assim, então eu acho que é isso. Quando não está revelado. E se não está revelado, você não tem o direito de afirmar, porque as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. E quando a gente vai para o profeta Daniel, a gente entende qual a diferença entre especulação filosófica e revelação. A primeira diferença está aqui, ó. A especulação está ao alcance de todos. Porém, a revelação não está. Está em Deus e a quem Ele quiser revelar. Isto é, especular, todo mundo consegue. Mas a revelação, o conhecimento, o saber, está só em Deus. E é o que o profeta Daniel fala para o rei. Quando o rei pergunta, você sabe qual o sonho que eu tive? E qual a revelação do sonho, a interpretação? Ele diz assim, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem declarar. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama. São estes. E daí Daniel começa a revelar. Mas eu quero frisar aqui, no começo, é que os segredos e os mistérios de Deus, nenhum homem tem a capacidade de, especulando, conhecer. É o que o Daniel está dizendo. Dizendo, ó rei, o que o Senhor quer, só Deus.
não está nas mãos dos homens. E aqui é importante, irmãos, porque quando vem novas revelações por aí, a gente tem que pegar e deixar de lado. Por quê? Porque aos homens só foi dada, pela mão e misericórdia de Deus, a capacidade de conhecer mediante a revelação. E qual que é a revelação que nós temos hoje em dia? A única. 66 livros aqui, ó. Quando foi colocado aqui o livro de Apocalipse, ó, colocado o livro de Apocalipse, o que aconteceu? Fechou a revelação. E depois disso, em que ano que foi escrito o livro de Apocalipse mesmo? Foi no 1º século. Depois que foi escrito o livro de Apocalipse, nenhuma revelação pode ser acrescentada às Escrituras. Pode vir um profeta, pode vir um apóstolo, pode vir um sábio, a revelação foi fechada. E a revelação que nós temos hoje é a Bíblia. Tanto que o nome da Bíblia que a gente dá é a revelação. Por isso que a Bíblia diz que quando alguém começa a revelar, eu vou revelar o Romildo agora, né? O Romildo, eu tenho uma revelação para você. A Bíblia diz que o nome disso é adivinhação. E tem uma procedência à adivinhação. A adivinhação vem de onde? Do maligno, vem dos demônios. O apóstolo Paulo, ele estava andando lá em Filipos, e tinha uma menina que tinha um demônio de adivinhação. E ela começou a adivinhar, ó, este que passa por nós, estes, né, Paulo e Silas, são santos homens de Deus e proclamam o caminho da salvação. Ela adivinhava. E Paulo, o que ele fez? Ele olhou para aquela menina e viu nela um demônio e disse, em nome de Jesus, saia dela. E aquela menina foi liberta. E aquele demônio de adivinhação saiu daquela menina e aquela menina parou de adivinhar. Sabe por quê? Porque não era revelação, era adivinhação. No livro de Apocalipse diz o quê? Que os adivinhos não herdarão o reino dos céus, é porque existem adivinhos. Não herdarão o reino dos céus. O profeta Daniel, ele não adivinhou nada. O profeta Daniel, ele diz, ó, o que o Senhor quer, rei. Tem um que sabe. E é o Deus Todo-Poderoso. E ele continua dizendo, mas há um Deus no céu, qual revela mistérios, ele pois fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho, as suas visões da tua cabeça que tivesses na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Estava na mão de Deus. Nem toda a sabedoria humana consegue perscrutar os mistérios de Deus, a não ser que o Senhor tenha revelado. Segunda coisa que aprendemos, a especulação traz exaltação do homem, ao homem e à sabedoria humana, ao passo que a revelação é a expressão da graça de Deus e independe da sabedoria e da erudição humana. Especulação exalta o homem, revelação exalta Deus. E por isso que Daniel diz assim, e a mim me foi revelado esse mistério,
não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Então Daniel diz, olha, eu não sou especial, não há em mim mais sabedoria, não, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então, a especulação traz glória para o homem, a revelação traz glória para Deus. Lembrando que revelação é o que está aqui, ó. Tá certo? Mas olha que interessante, né? Um dos que fazem mais sucesso nos dias de hoje, os pastores e líderes, são aqueles que fazem especulações a respeito de profecia. Já viram isso? Eu vou dizer algumas coisas para os irmãos. Ó. Hoje em dia, sobre o final dos tempos, tem o quê? O amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, o tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, né? O dispensacionalismo, que fala daquelas 7 eras. Sabe por quê? Porque todas essas especulações fazem com que os seus doutores de especulação vendam livros e consigam projeção. Porém, o povo de Deus tem a revelação máxima, que é a Bíblia Sagrada. Então, Daniel ele já diz, olha, eu estou te dando o teu sonho e a revelação, mas não porque em mim haja alguma sabedoria maior do que em todos os viventes. Houve uma ação da graça de Deus, porque a revelação sozinha, sem que Deus dê também a interpretação, é um prato cheio para as especulações. Eu vou explicar isso, Daniel fala isso também, olha o que ele diz. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem o auxílio das mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Esse era o sonho do rei. E aqui está uma coisa interessante. É que, junto com a revelação, Deus dá o quê? A interpretação. Para que o homem não se perca no quê? Das especulações. Então, eu queria hoje, irmãos, se a gente não conseguir gravar nada, que a gente grave isso. Quando Deus dá uma revelação, juntamente Ele dá uma interpretação. Para que a gente não fique inventando moda, tá? É a mesma coisa, existem algumas coisas casadas na Bíblia, sabe? Por exemplo, dom de língua. Ele funciona sozinho? Não. O apóstolo Paulo, ele fala muito claramente que junto com a manifestação de línguas, há o dom do quê? Da interpretação de línguas. Porque se tivesse só o dom de línguas, ninguém saberia o significado. Mas como ele é casado com a interpretação, tem o dom e a sua interpretação. E aqui também, o sonho do rei
Se Daniel não tivesse recebido de Deus a interpretação, eles iam inventar cada coisa. E o pior é que mesmo Daniel tendo recebido a interpretação, ainda hoje em dia, muitas seitas se levantam dando a interpretação que eles querem. O sonho era o seguinte, eu vou resumir o sonho aqui, né? Então, o rei viu uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha essa parte e os braços de prata, tinha a parte da cintura de bronze e tinha a parte de baixo de ferro misturado com barro. E daí uma pedra que não foi cortada pelos homens saiu e bateu nos pés da estátua e essa estátua virou pó. Já pensou que prato cheio, né? Daí os falsos profetas, os falsos ensinadores, as seitas, eles começam a dizer, olha, a cabeça é isso, o pé é isso, os dedinhos é isso, a unha é aquilo, o nariz é aquilo, entendem? Mas daí Deus, junto com o sonho, ele dá também a interpretação. E nós temos o privilégio de termos estudado a interpretação na escola pública, aí, ó, na escola no dia a dia. Porque o que o rei Nabucodonosor tinha visto? Então, o sonho sozinho nada é, sem a revelação da sua interpretação. Mas o profeta, ele dá a interpretação e é por isso que ele diz assim, este é o sonho, rei. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que Deus é perfeito. Ele dá o sonho e ele dá o quê? A interpretação, para que a gente não faça especulação. Isso é essencial, irmãos. A gente vai evitar muitos problemas se fizermos isso. Então o profeta começa a dizer, tu, ó rei, és rei dos reis, para Nabucodonosor, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então a gente já tem a interpretação aqui. Do sonho do rei, a cabeça era quem? Nabucodonosor. Agora me diga uma coisa, por que não falou que a cabeça era a Babilônia? Afinal, a cabeça de ouro era Nabucodonosor ou era a Babilônia? É falado que é Nabucodonosor, sabe por quê? Porque ele era o rei da Babilônia, só que ele era autocrata. Ele era um rei cuja palavra era lei, era ordem. Ele poderia falar algo e depois dizer o contrário logo em seguida e tinha que ser obedecido, porque ele era soberano. Então o profeta diz, a cabeça de ouro és tu, se referindo ao reino da Babilônia e ao rei, então Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino. Qual outro reino que veio depois de Nabucodonosor? O reino Medo-Persa, né? Que tinha 2 braços, lembra que é de prata, inferior a ouro, porque o ouro simbolizava Nabucodonosor autocrático, mas o reino dos medos e dos persas era um reino cuja lei era superior ao rei. Tanto que quando o rei baixava um decreto, nem ele mesmo podia revogar esse decreto. A gente encontra lá em Esther, nós encontramos no livro do profeta Daniel. E esse reino, 2 braços, né? Medo-Persa, é o reino que se levantou logo após Nabucodonosor. E diz ali, inferior ao teu, por causa disso. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Qual que é o terceiro reino? A Grécia.
Lembra de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que helenizou e conquistou o mundo da sua época, que difundiu a cultura grega, a língua grega. Até hoje nós somos influenciados pela cultura e pela língua grega. É o reino que veio logo em seguida, o qual dominará sobre toda a terra. Até aqui, irmãos, tudo bem. Basta olhar historicamente e a gente vai ver isso, né? Babilônia, Medo-Persa e reino grego. Só que daí vem o próximo reino, né? E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Qual que é o quarto reino? É o reino romano, é o reino do qual veio Jesus. Lembra que Jesus, quando nasceu, o Império Romano dominava? E aqui, Deus deu a Nabucodonosor até a visão do nascimento de Jesus e do ministério de Jesus, porque ele diz assim: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro e lodo. Aqui, no sonho do rei, está sendo dito a ele, vem um reino, que seria o Império Romano, um reino poderoso, porém extremamente maligno no sentido de estar envolto tremendamente nas paixões humanas. Por isso o barro, por isso a fragilidade do homem. E quando a gente estuda o Império Romano, nós vemos exatamente isso. E como os dedos dos pés eram em parte ferro, em parte barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Um reino poderoso, o exército romano entrava e derrubava e arrebentava com tudo. Porém, os seus homens, os seus reis, eram dominados pelas paixões humanas, o que os levou a uma queda terrível, né? E continua: quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão como semente, com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas olha aqui que coisa extraordinária, né? Quando Deus revela a Nabucodonosor e lhe dá a interpretação através de Daniel a respeito da vinda do Messias, né? Ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Qual que é o reino que nunca será destruído? Na nova aliança, o estabelecimento da igreja do Senhor, que é o novo Israel, que é o povo de Deus. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, não é a igreja que tem nome, não. É a união de todos aqueles que um dia receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio das mãos. Sabe quem que é a pedra angular? Sabe quem que é a rocha da salvação? E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel a sua interpretação. Deus deu a Nabucodonosor uma visão histórica, dizendo que ele domina e é rei, soberano, sobre todas as nações da terra, sobre todos os povos. E cada império humano, nós estamos vendo isso hoje,
Pode ser muito forte como ferro, porém, tem pés de barro. Os irmãos acham que não pode cair o Império Norte-Americano. Os irmãos acham que não pode cair o Império Russo. Os irmãos acham que não pode cair qualquer império dentro da humanidade, constituído de homens falhos, destrutivos. Mas hoje, irmãos, foi dada aqui a interpretação. Agora, eu quero que você abra o livro de qualquer seita. Imagine qualquer seita, tá? Qualquer seita herética. E pegue o livro de Daniel e pegue aquilo que Deus já revelou, que os irmãos estão vendo aqui. Porque fiel é a interpretação que Daniel deu. Mas pode pegar. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que os dedos de barro são 10 reinos. Tá? Está escrito aqui? Tá? Não tá. É só o que Deus revelou. É só o que Deus mostrou. Porque daqui a pouco eles vão dizer que as unhas são capitais. Mas o que Deus mostra aqui é uma estátua cuja cabeça de ouro é Nabucodonosor, cujos braços são os medo-persas, cuja a cintura é o Império Grego e cujos pés é o Império Romano. Mas daí alguém fala, mas tem 2 pernas. O Império Romano se dividiu entre o Império Bizantino e os, lembram? Otomanos. Lembram disso? Os otomanos, os bizantinos. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo o seguinte. Quando você pegar um livro de profecia, e por isso que eu pulei lá de Ezequiel para Daniel, o que está escrito, está escrito. Certo? O que não está escrito, como é que é o nome disso? Oculto. E se você tentar entender o que não está escrito, o que é mesmo? Especulação. Tá? E não é teologia. E eu quero dizer uma coisa. Toda vez que se tenta fazer especulação com texto bíblico, eu quero dizer isso com todas as letras que a Bíblia fala. Você vai... Toda vez que você pegar algo que não está escrito e fizer especulação, você vai errar. Por quê? Porque Jesus já falou isso, ó, o dia e a hora ninguém sabe. Somente o meu Pai, nem os anjos sabem. Daí, aqueles, o que eles fazem? Marcam data. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão errar. Daí lá, em Deuteronômio diz, as coisas reveladas pertencem aos homens, que Deus revelou aos seus filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. Se você se preocupa mais com o que está oculto do que com o que está revelado e tenta especular o que está oculto para tentar fazer o seu nome entre os homens, hoje a gente chama isso de teorias conspiratórias, né? Não é isso? Toda vez que você entrar na internet e ver lá o indivíduo falando um monte de coisa que ele precisa fazer um malabarismo mental de especulação e transformando diversos textos, ele está especulando e está errando. Por quê? Porque Deus faz questão que o especulador quebre a cara. O problema são os discípulos. A palavra de Deus diz assim, então o rei Nabucodonosor, depois que recebeu, né, o sonho e a interpretação, então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação
e perfumes suaves. Tem alguma coisa estranha nesse texto aqui? O que está de estranho aqui? Adorou Daniel? Irmãos, eu fiz questão até de frisar isso daqui. Por quê? Por um motivo muito simples. A palavra que adorou, traduzida para o português como adorou, significa reverenciou. E o que significa reverenciar alguém? Uma homenagem. Né? Por exemplo, a Marilda, ela faz alguma coisa legal, um trabalho legal, e eu a reverencio. Eu não estou adorando, eu estou cumprimentando ela. Estou valorizando o que ela fez. E é o significado aqui, não é adorou de adorar a Deus. A tradução seria reverenciou a Daniel. E como que ele reverenciou? Deu poder, deu autoridade, fez com que ele se tornasse governante, fez isso com seus amigos. É reverenciar. Só que essa mesma palavrinha, só para falar de seitas, ela é colocada para o arcanjo Miguel, né? Alguém reverenciou o arcanjo Miguel. O que é reverenciar? Na antiguidade, quando você via alguém, você se curvava para cumprimentar. Você reverenciava, mas não significa que adorava. Só que daí os falsos profetas que querem dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, eles pegam aquele texto que fala, e que está mal traduzido, né? Usando a palavra como adoração, para dizer que Miguel foi adorado. Quando, na verdade, Miguel foi reverenciado. Quando os anjos chegaram na casa de Abraão, Abraão fez o quê? Os reverenciou. Se qualquer homem chegasse na casa de Abraão, Abraão reverenciaria aquele homem, porque era uma questão de educação e respeito. Há então uma artimanha muito forte quando os falsos profetas se apegam a certos textos para enganar os incautos. Quando se apegam ao sonho de Nabucodonosor para dar interpretações que não estão no texto. A palavra diz então que Daniel foi reverenciado. E como que foi reverenciado? Diz assim, ordenou que oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos céus, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Foi assim que o rei respondeu a Daniel. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lembram dos 3 amigos? Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Assim aconteceu. Então, irmãos, hoje eu gostaria que ficasse gravado isso. Toda vez que alguém vem fazendo especulação, como é que você sabe que é uma especulação? Vou dar um exemplo. Você diz, não, mas assim, aqui está escrito assim. Daí a pessoa pega e diz, porém, essa palavrinha, ela começa a especular. E lá no outro texto, e lá não sei aonde, e em Apocalipse, e daí vamos lá para Levítico, e daí vamos lá para não sei aonde, e aqui significa isso, mas lá significa aquilo. Como é que é o nome disso? Não é fazer teologia, é especulação. Mas a palavra, ela revela. Porque a palavra de Deus é revelação de Deus. E mesmo um texto complicado, como o texto do sonho de Nabucodonosor,
Dentro do próprio texto está a interpretação. E o próprio profeta Daniel disse isso. Rei, te darei então o sonho e a fiel interpretação. Não porque eu seja sábio, mas porque Deus conhece mistérios e Deus o revelou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus das nações, que tem o comando de toda a terra, de todo o universo. Nós sabemos que nenhuma folha cai sem a sua permissão. Nós sabemos que enquanto o mundo está em ebulição, e muitos imaginam que o Senhor não está presente, mas o Senhor está sobre todos, e o Senhor é aquele que age e transforma as circunstâncias. Sabemos que quando o Senhor permite algo, é para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a concretização da Tua vontade na terra e das Tuas profecias e daquilo que o Senhor mesmo determinou como seria. Por isso nós nos submetemos a Ti, ó Deus. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Te agradecemos porque podemos humildemente chegar à Tua presença e receber da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro, ele corrobora com o que acabou de ser dito, que acabamos de aprender. E se você precisar, se você está teimoso, se você precisar de mais um argumento, de que você não pode colocar a tua visão, a tua limitação como pecador nas Escrituras, Pedro fala, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Qualquer coisa fora disso, rejeite, fale, prefiro Cristo, prefiro ficar com a sua Escritura, prefiro ficar com a sua revelação, que é pura, é perfeita e não tem o meu pecado interferindo. Não deixe que o seu coração fale mais alto. Deixe que Deus, que o Espírito Santo te mostre e fale para você o que é da parte de Deus. Aqueles que vieram preparados para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer ali no gasofilácio. Cantar sobre a palavra de Deus, então. A sombra de tua palavra descansa minha alma. No rio de tuas promessas embreva a fé. Tu és soberano nos céus e poderoso na terra. O único Deus em quem confia o meu ser. A sombra de tua palavra descansa minha alma.
Vamos nos colocar de pé. Convido o pastor para fazer a oração final e a bênção apostólica. Lembrando que temos a atividade na sexta-feira, culto de oração. Sábado temos o ensaio. Chegou mais um jovem aqui, trabalhador aí. Já bem-vindo. Trabalha até 7h30, né? Tá bem. Sábado, então, já estamos nos preparando para o Dia das Mães, né? E importante é a participação de todos. Temos dado uma pausa no estudo dos Salmos, né, no sábado. Tivemos algumas dificuldades em relação a isso. E domingo, culto em adoração ao Senhor nosso Deus. É importante o culto de quarta-feira, estarmos aqui intercedendo uns pelos outros. Quarta não, sexta, né? Muito bem, vamos orar. Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção durante esta semana, ó Deus, que inicia-se. Que o Senhor esteja dando saúde, ó Deus, ao seu povo. Que o Senhor esteja dando, ó Deus, nós te pedimos capacidade para o trabalho, capacidade para o aprendizado, Senhor, para os estudos. Que o Senhor esteja protegendo, ó Deus, no trânsito, Senhor, tão perigoso. Esteja nos protegendo a todos, ó Deus, aos nossos filhos, que saem nos mais diferentes horários, ó Deus, com as suas atividades. Proteja da violência, ó Deus, da violência urbana. Pedimos, ó Deus, que os teus anjos, o teu exército, a tua mão poderosa esteja acompanhando a vida, Senhor, de cada um deles. Peço por aqueles que estão distanciados da tua casa, que o Senhor visite, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor proteja. Num momento tão complexo da humanidade, ó Deus, nós que estamos firmados em Ti, na Tua Palavra, ainda como igreja do Senhor, mas vivemos num mundo que está em ebulição. Pedimos a Deus a Tua proteção, os Teus cuidados, que o Teu Espírito Santo esteja envolvendo cada um de nós. Tua proteção, Senhor, para cada família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu. Amém.